Olá, caros amigos e seguidores do Passa a Bola. Após um interregno mais longo do que o previsto, uma vez que tivemos um problema de saúde e, portanto, não estivemos presentes na análise e comentário à jornada anterior, que era de veras importante. E, entretanto, a jornada ou a semana, como sempre, é escalpelizada por nós e começa com a Liga Aliança, com a Taça Aliança, que é, no segundo, a Taça da Liga, em que o Benfica jogava com o Aves e se empatasse, ou eventualmente até na derrota, conseguia passar à fase seguinte. Acabou por golear, embora num jogo algo morno. Como é que tu viste o Benfica com o Aves, em que Roger Schmidt não fez as esperadas, não é? Alterações para pôr novos jogadores em ação para podermos ter alguma noção de serem fiáveis ou não para a Liga? Ora bem, antes de mais, olá a todos, ao Rui aqui ao Diogo e aos nossos ouvintes, e àqueles que nos vão acompanhar, e para dizer, uma vez que estamos a falar do Benfica, parafraseando Roger Schmidt, estamos top, ou espero que estejamos top em termos de saúde para este ano, para não fazermos interregnos aqui do Passa a Bola. Relativamente a este jogo, o Benfica vinha já numa onda, na minha opinião, a jogar melhor fisicamente, os níveis físicos subiram na equipa, em termos de jogadores, 1 a 1, estão com uma forma mais apurada. Os erros são os mesmos, continuam os erros os mesmos, quer da parte do treinador, quer da parte da equipa, em termos de consistência e de performance, não é? O Aves é uma equipa que joga bem a bola, aliás, na segunda divisão. É um campeonato competitivo, já disse isso aqui várias vezes, ou já dissemos. O Aves até entrou bem, entrou a ganhar praticamente o jogo. Depois o Benfica começou a assentar o jogo, teve algumas oportunidades e marcou os golos e ganhou merecidamente, sem grande problema. Até porque o Aves depois também, de uma maneira geral, as equipas não conseguem aguentar determinados ritmos, baixam um pouco o ritmo e as equipas mais fortes, o Benfica, o Porto e o Sporting, tiram daí E com esta vitória... E com esta vitória fica o Benfica apurado. Temos aqui, exatamente, temos as meias finais, o Braga e o Sporting, que eram duas equipas que já estavam apuradas, e o Benfica e o Estoril. E depois teremos no dia 27/1 os dois que ganharem a final, que pode ser entre o Sporting, o Benfica, o Estoril e o Sporting ou o Braga. Portanto, vamos ver. Em Leiria, não é? Em Leiria. Sim, sim. Entretanto, a Liga Bwin continuou. Portanto, a semana anterior o Sporting consolidou a liderança vencendo o Porto. E a Portimão era um jogo um pouco difícil, embora o Portimonense, geralmente com as equipas grandes, não consegue fazer grandes resultados. O Benfica recebia o Famalicão e o Porto também jogava em casa com o último classificado, o Desportivo de Chaves. Ambas as equipas, no fundo, ganharam, embora o Sporting desse origem à nossa frase da semana, em que no mar de Portimão o Sporting apareceu sem rede e quase que ficava sem peixe, neste caso sem os pontos. Fernando Jorge, o que é que tens a dizer sobre a vitória do Sporting? Foi difícil ou o Sporting facilitou e ia deixando ficar pontos em Portimão? Ora bem, o Rubem Amorim já tinha dito no Flash Interview antes que não sabia como é que o Portimonense se ia apresentar, uma vez que o Portimonense varia muito a constituição da sua equipa. O Sporting também se apresentou com duas baixas importantes na defesa, não é? Portanto, a defesa está muito rotinada. O Coates e o Gonçalo Inácio não puderam jogar e jogou o Luís Neto e o Mateus Reis a central. Meteu o Nuno Santos, né, para compensar, sim. O Jani Catano, e a equipa é mais ou menos a mesma. Foi um jogo, quanto a mim, vergonhoso na primeira parte. O Sport foi um justo vencedor, sem dúvida nenhuma. A segunda parte foi mais quente, avançados com um golo, no caso do Sporting. O Gyökeres, mais uma vez, agora toda a gente fala dele, e eu disse que daqui, e está gravado, fomos os primeiros a dizer que o Gyökeres era ser o melhor avançado do futebol português de longe, e só ouvi um quarto de hora em Portimão, na pré-época, que o Amorim meteu a pedido dos sócios, porque queriam ver as aquisições que o Sporting tinha feito na altura. O Sporting fez aquisições este ano melhor do que os outros, que o Benfica e o Porto, cirúrgicas, em que estão a jogar, contrariamente aos outros que gastaram muito dinheiro e não estão a jogar.
Nós depois, mais tarde, vamos falar sobre esse assunto, quando fechar agora o mercado. E, portanto, o Sporting, com uma boa dinâmica do Morita, que foi para mim um dos melhores jogadores em campo. Aliás, tenho dúvidas em referenciar qual é o melhor entre o Vítor Gyökeres e o Morita. Acho que o Morita não fez o golo, que é importante para uma equipa, mas foi o melhor jogador em campo para mim. Foi o motor. Foi o motor. E, portanto, o Sporting, outra vez, com ausências importantes e com o pote de volta ao meio campo outra vez, que o Amorim teve que mexer, o Lyon foi muito incapaz na primeira parte de conseguir algumas situações de golo e até de furar a defensiva do Portimonense. Foi muito previsível. O Portimonense jogou muito na retranca, a equipa jogou muito atrás, colocou dois autocarros praticamente, jogou com 6 defesas, 4 à frente e, portanto, muito dificilmente qualquer equipa entra ali. Até mesmo para o Gyökeres, porque o Gyökeres é um avançado de profundidade. E quando os avançados de profundidade lhe tiram o terreno, como o Rafa ou outros assim, similares, é muito difícil eles fazerem grandes jogos. A vantagem que eles têm é que são rápidos e aparecem ali a fazer o desvio. Foi o que aconteceu. Um cruzamento bem feito e o Gyökeres chegou ali e meteu a bola dentro da baliza. Não é um jogo muito fácil, faz um excelente gol. Mesmo com um susto pelo meio, venceu a melhor equipa. Portanto, uma vitória. O Paulo Sérgio, sim, à semelhança do que costuma fazer nos jogos contra as equipas mais fortes, é aquilo que eu disse, reforçou a defesa com mais um elemento, baixou as linhas, desenhou uma equipa de defesa com 6 elementos à retaguarda, compactou o meio campo e privilegiou o cerco à volta da sua área, onde o Sporting raramente penetrou de forma controlada e promissora. Muitos cantos, 9 em 45 minutos, foi uma coisa doida, em boa parte cedido pelo Pedrão, só o Pedrão deu ao Sporting 8 cantos. Alguns problemas quando havia espaço para os laterais leoninos, junto à linha de fundo, mas no somatório, uma primeira parte muito bem conseguida dos algarvios. Até que foram os mais perigosos, nesse período, que poucas oportunidades resistiu. O melhor do Sporting foi o Eduardo, num remate fora da área nessa altura, não é nada mais. O meio campo com Morita e Pote denotou pouca capacidade para descobrir no meio o muro, os homens da frente. E estes, ficou claro, foram reféns do aglomerado de elementos posicionados por Paulo Sérgio. Paulinho e Gyökeres alternaram no posicionamento central, tentaram confundir as marcações contrárias, mas acabaram por confundir a própria equipa, que quase não os encontrou. Era difícil também com tantos ali a defender. Com muitos cruzamentos e nenhuma finalização, não deu para mais do que levar um nulo para o intervalo. A segunda parte passou a ter um Eduardo Quaresma em vez do amarelado Luís Neto, que até podia, no limite, não foi de propósito, porque chegou atrasado, podia ter levado um cartão vermelho, né? O que não foi uma mudança de fundo, mas foi acompanhada pela maior capacidade leonina para criar perigo. Gyökeres continuou escondido na marcação. Já falámos nisso, não tem espaço para ir à profundidade, que é o melhor que ele tem. O Paulinho começou por se mostrar também a responder a bolas, falhou ali alguns lances, acabou por marcar um gol de calcanhar. Sim. Golos, né? Teve depois ao fim outra grande bola do Gyökeres que lhe deu aquilo a um golo de baliza aberta, como o Rafa também, acaba por falhar, mas o Sporting, no cômputo geral, acaba por ganhar bem o jogo. E ainda bem que o Sporting ganha estes jogos, independentemente do Sporting, ou outra equipa qualquer, porque eu sou contra estas equipas, com estes treinadores portugueses, que só jogam na retranca e ultra-defensivos. Isto não é futebol, não tem nível nenhum. Diogo Leite, perante aqui já o resumo quase completo do jogo, faltou falar que realmente o Portimonense apresentou 2 autocarros, mas no fundo teve oportunidades para fazer melhor, a nível pelo menos de resultado. A acabar tem 2 oportunidades que penso que poderiam alterar o curso dos acontecimentos. O que é que pareceu este Sporting após a vitória sobre o Porto? Se para ti é um líder indiscutível. Sim. Não, perante o Porto, e apresentava-se moralizado com essa vitória e com a liderança. Sim. Olá a todos e começo por desejar a todos um bom ano e, como o Jorge disse também, tivemos aqui um período sem o programa e a ver se agora, neste resto de época e início de 2024, conseguimos levar o programa sem interrupções. A par e passo. Exatamente. Falando então, respondendo à tua pergunta, Rui, sobre o jogo do Sporting, começo por fazer assim uma ponte de ligação entre o que foi o Sporting Porto e agora o Portimonense Sporting. No jogo contra o Porto, o Sporting foi claramente o justo vencedor, foi a equipa que jogou melhor e apresentou bom futebol. O Porto, mais uma vez, deixou muito a desejar nesse jogo, também com a expulsão do Pepe, depois ainda teve menos argumentos para fazer face à desvantagem no marcador e, portanto, o Sporting vinha catapultado por essa onda de motivação, por ter ganho contra um rival direto, contra o Porto,
e também vinha com a motivação de acabar o ano em primeiro lugar, ganhando ao Portimonense. Foi o que aconteceu. O Ruben Amorim voltou às raízes, no sentido que voltou a apostar na dupla Gyökeres e Paulinho, que já não fazia há algum tempo, mas foi com essa dupla que começou o campeonato, e muito bem. E foi uma boa aposta, porque foram os dois que marcaram os golos. Já pensando na estrutura que o Portimonense ia apresentar, Exatamente. possivelmente, Sim. muitos centrais, altos e fortes. Sim, mas foi uma boa aposta, porque foram eles que marcaram os 2 golos. Agora o Sporting pôs-se um bocadinho a jeito, porque estava a ganhar por 1-0, depois sofreu o empate. Quando o jogo estava 1-1, o Portimonense teve várias oportunidades para marcar até o golo que daria a vantagem no marcador, principalmente ali pelo corredor esquerdo do ataque do Portimonense, que foi precisamente onde o Ruben Amorim fez a substituição do Neto pelo Quaresma, que, na minha opinião, o Quaresma é bom jogador, mas em certos momentos ainda deixa algumas coisas a desejar, e foi precisamente por aí que o Portimonense aproveitou. Agora, depois também o Paulinho marcou o segundo gol do Sporting também com alguma felicidade, porque dá ali de calcanhar, mas bate na defesa do Portimonense e a bola entra. E mesmo assim, com vantagem no marcador, o Sporting não conseguiu estabilizar o seu jogo e até mesmo adormecer um pouco o Portimonense, tanto que grande parte das oportunidades do Portimonense foram em contra-ataques desnecessários, porque o Sporting tinha mais capacidade para encostar o Portimonense da defesa e controlar ali o jogo na periferia da área do Portimonense. O Sporting é o justo vencedor do jogo, acaba o ano em primeiro lugar e, segundo se tem vindo a dizer, o Sporting sempre que acabou o ano em primeiro lugar foi campeão. Vamos ver o que é um acréscimo de moral. Vamos ver o daqui para a frente, mas também de salientar que as contratações que o Ruben Amorim fez, todas elas têm demonstrado valor. Sim. E, para além disso, elas têm ajudado outros jogadores do plantel. Penso que, para furar a agressividade do Portimonense, talvez tivesse sido importante o Tolman no meio-campo, que falhou. Sim. Pela agressividade e até pela facilidade com que chuta a baliza, o que seria uma forma de contornar aquela muralha do Portimonense. Sim, e só para terminar, Rui, criticar aqui um bocadinho aquilo que foi a ideia de jogo do Portimonense, que também, como o Jorge referiu, porque já está mais que comprovado que as equipas no Campeonato Português que jogam para o pontinho dão-se mal, porque geralmente perdem os jogos, mas continua a haver treinadores no nosso campeonato que apostam nas táticas ultradefensivas, que, para além de não as beneficiar, não beneficia quem gosta de futebol e quem gosta de ver jogos competitivos. E neste caso... Eu aí vou na defesa dos treinadores portugueses. Sim. A estratégia penso que está correta, porque o Sporting, com o Gyökeres, se apanhar uma equipa que avance muito no terreno, nomeadamente a sua defesa, que encurta o espaço, sujeita-se realmente a que o Gyökeres se isole com alguma facilidade. Aqui o problema é que a estratégia está bem montada, mas os atores depois são mais limitados. Os do Portimonense são claramente limitados, são muito altos, são todos corpulentos, mas depois a jogar a bola são muito de pés, penso eu, que são muito incapazes de construir grandes jogos. Eles têm alguns bons jogadores. O problema é que estas equipas, de uma maneira geral, estes treinadores, no geral, não é? No geral do campeonato, destas equipas que jogam desta maneira, como jogou o Paulo Sérgio, que não joga sempre assim, mas numa maior parte dos casos contra os grandes é assim que ele procede sempre, peca um bocado, porque o Portimonense tem bons jogadores e sabe jogar a bola. O problema que a gente não gosta e que os espectadores estão-nos a ver na televisão é que estamos a ver equipas que sabem jogar a bola. Exatamente. Joguem mais a bola, independentemente, porque no fundo só perdem 3 pontos. Mas parece-me que... Razão tinha o Paulo Autuori quando jogava ao ataque e perdia. Mas ele dizia que prefere jogar para os 3 pontos do que jogar para 1 ponto. Sim, mas e o Portimonense jogou para 1 ponto. Parece que os defesas do Portimonense sejam defesas de cortar e entregar ao colega para a partir daí se envolver em bons lances de futebol. E aí fica mais difícil, não é? Quando vimos um Pedrão, não é só os cantos que fazem, é a forma como ele os faz. Ele atira pontos já virados. Exato. Portanto, não demonstra a mínima intenção de sair com a bola jogável. Sim. Todas estas equipas são penalizadas, de uma maneira geral, pela derrota. Mas, quase sempre. Até em contraponto tivemos um Benfica que defendia ou tentava o assalto à liderança, recebendo um Famalicão, e assistimos a um jogo repartido, no fundo,
em que o Benfica teve alguma superioridade, nomeadamente na primeira parte, mas depois um Famalicão realmente a mostrar bons jogadores, boa tática de jogo, bom modelo de jogo, impôs claramente durante no mínimo 20 minutos, merecendo a igualdade, que só não aconteceu por via do poste que segurou a bola e por mérito em algumas ações de Turbino. Concordas com o que eu estou a dizer, Fernando Jorge, sobre o Benfica Famalicão, que foi uma vitória, apesar de dilatada, muito, portanto, nada condizente com aquilo que se passou no terreno de jogo? Concordo mais ou menos, porque o Benfica, o que lhe faltou outra vez, ou mais uma vez, foi uma melhor definição, porque teve mais oportunidades para resolver o jogo até mais cedo. Não conseguiu. Bem, mas aqui, relativamente ao Benfica, o Benfica teve duas ausências. O Otamendi, que o seu treinador resolveu dar umas férias e quanto a mim, acho que fez bem. O Di Maria também deu umas férias e acho que fez bem, contrariamente a muitos comentadores que andam aí na praça. O treinador é que sabe e acho que eles que estavam na altura de coisa porque fizeram muitos jogos, mais a seleção, etc. E isto depois, mais tarde, vem a dar problemas nos jogadores, nas rupturas, etc. Fez muito bem o treinador. E fez bem o treinador porque também deu oportunidades a outros que têm lá no plantel que não têm jogado e que têm o seu valor, como o provar, não é? Caso do Tiago Gouveia, que entrou, e caso do Tomás Araújo, que está a mostrar que é um sério candidato a tomar conta num lugar para o ano, no caso de uma saída do António Silva, ou até do Otamendi ir embora, que está na fase também em que provavelmente, se calhar, irá embora. Portanto, eu aqui pus mais até uma coisa engraçada, que não havia necessidade para o Benfica de sofrer tanto. Mas o Benfica aproveitou da melhor forma o crescimento e o atrevimento do Famalicão, que jogou outra vez, jogou bem, o Famalicão joga bem, tem bons jogadores, individualmente, tem uma boa postura dentro do campo, joga olhos nos olhos, não joga na retranca, tem um bom treinador que tem uma ideia boa de jogo, portanto, joga sem medo, e é isto que se pretende no Campeonato Português. E, portanto, com o atrevimento do Famalicão, com mérito para o Trubin, o que foi um gigante na baliza e foi letal na ponta final do campeonato, acabando com uma vitória por 3-0 e fechando o ano em beleza, isto o Benfica. Para o último jogo da época, já disse, o Benfica teve 3 habituais titulares. Roger Smith chamou Tiago, Tomás Araújo e Artur Cabral, para os lugares que pertenciam ao Otamendi e Di Maria, e Tengsted também, que por lesão ficou de fora. Este não foi de férias. Sim. Do outro lado, João Pedro Sousa fazia regressar o Otávio ao centro da defesa, que é um bom jogador e provavelmente irá sair para um dos grandes, vamos ver. Entrou o Famalicão a pressionar menos alto, embora atrevido a tentar explorar, como é habitual, a largura e as incursões dos seus laterais, especialmente na esquerda, onde Chiquinho e Francisco Moura, muito bem, foram os principais dinamizadores da equipa do Famalicão. Contudo, o Benfica aguentou esse ímpeto precoce, famalicense, e começou a crescer com o passar dos minutos, eletrizando-se com a explosividade de Tiago Gouveia na esquerda, que ia sendo uma dor de cabeça pela mobilidade que ia impondo. Aos 5 minutos, teve logo uma grande oportunidade pelo Rafa, de uma jogada, uma boa jogada, em que o Rafa teve tudo para fazer o golo e atirou para fora, portanto, finalizou mal. O Famalicão até tentava sair a jogar, mas a pressão encarnada, aliada aos muitos erros de Otávio, que neste jogo não esteve tão bem, lhe permitiam responder e o Benfica notava-se confortável na partida. A ala esquerda do Benfica era notória, mas isso abriu espaço para que a direita brilhasse numa das primeiras vezes que foi real aposta, aos 31 minutos. Tudo começa numa jogada genial de João Neves a tirar um par de adversários do caminho e a desmarcar Rafa na profundidade, e o extremo cruzou muito bem, aqui definiu bem, para o Artur Cabral encostar e fazer o primeiro golo, o 1-0 da partida. É uma boa jogada. No trabalho de pivô da primeira parte, a soltar-se depois do golo, finalizar. De resto, depois do golo inaugural, notou-se o Benfica confiante com bola, a gerir o ritmo do jogo e a não dar grande possibilidade de resposta a um Famalicão apático ofensivamente, não em termos de meio campo e de defesa, e depois de uma primeira parte que deixou muito a desejar. Ofensivamente, o Famalicão regressou do intervalo, a tentar ter mais bola, que foi o que aconteceu, e conseguindo. Com bola, Zaidu baixou para a primeira fase de construção e foi dinamizando a equipa, corrigindo o que Otávio não conseguia. Sem bola, pressionavam alto para tentar dificultar a saída encarnada e com mais gente. Esta opção abriu claramente o jogo para os dois lados, portanto começaram a haver mais oportunidades de parte a parte, ou mais chegadas à baliza de parte a parte. O Famalicão ficou mais perigoso com bola, obrigou a alguns erros e começou a criar perigo. Chiquinho ficou na cara de Trubinho aos 59 minutos, mas me permitiu a grande defesa. Mas, por outro lado, ficou mais exposto à transição rápida, com mais espaço para sair a jogar, o Benfica. E o Benfica tinha bons intervenientes para o aproveitar. Cabral teve o bis nos pés aos 63 minutos dessa forma, mas Luís Júnior, o guarda-redes do Famalicão, esteve bem.
Percebendo que um par ou dois de pernas frescas para essa missão daria jeito, Smits colocou Musa e Guedes. Foi aqui que o Benfica definiu o jogo, no lugar, e também Florentino, aos 70 minutos. Bom, apesar destas dá uma bola mexidas, ao poste, sim, não é? apesar destas E há mexidas um tardias, na minha opinião, apesar destas Há um mexidas lance tardias, na minha opinião, duvidoso sim, na área do Benfica. já vamos falar dos árbitros. Notava-se que o Famalicão estava claramente a crescer e a ficar por cima. E o aviso foi dado por Zaidu logo aos 72 minutos, que acertou no poste. Num remate fora da área. O jogo entrou naquele caos característico de um jogo aberto, portanto, taco a taco, e taticamente caótico, não é? Porque começam a jogar mais com o coração do que com aquilo que os treinadores ensinam. E Francisco Moura esteve pertíssimo do golo aos 83 minutos. Turbinha gigantou-se outra vez, mas apenas 2 minutos depois, numa transição Rafa, celebrou da melhor maneira os 300 jogos de águia ao peito e fez o 2-0. E aqui acalmou um pouco o jogo. Logo a seguir, aos 88 minutos, Rafa serviu Musa e o croata fechou definitivamente as contas do jogo em 3-0. Aliás, fez mais Musa em um quarto de hora no jogo que Artur Cabral quase no jogo todo. Esta machadada final deu cabo de qualquer resto de esperança famalicense ainda existente. E o Benfica queria mesmo fechar o ano civil 2023 em beleza, com uma vitória sofrida, mas justa, e subindo à condição à liderança do campeonato. Relativamente às substituições, eu já disse aqui que o treinador cometeu os mesmos erros, tardiamente fez as substituições, nomeadamente Morato, João Mário, que quanto a mim não tem pedalada para jogar no Benfica, está a jogar de momento porque o Ausner está deslocado para a defesa direito e depois vai ter aqui um problema, porque vai ter que tirar o João Mário. João Mário, porque é que o João Mário no Benfica é titular? É a pergunta que eu faço. Porque é que o João Mário no Benfica é titular e quando foi para o Inter de Milão não era titular? Porque a competitividade das equipas italianas é maior que a competitividade do campeonato português. E o João Mário não tem arcabouço. O João Mário é um jogador habilidoso, grande técnica, etc. Mas não chega. Não é um jogador competitivo. Não é um jogador que chega à frente, não é um jogador que faz pressão aos adversários, não é um jogador que faz cortes, não é um jogador que dá sequência ao jogo, vai para a frente e vem para trás e passar para o lado a 2,3 metros, também eu faço, mesmo com esta idade. Bem, relativamente à arbitragem, André Narciso, há bocado não falámos do Sporting, mas já vamos falar, o Sporting só tem um caso. Quanto a mim, André Narciso, com uma arbitragem fraca e mal acompanhada pelo VAR Fábio Melo, deixaram passar um penalti, na minha opinião, aos 66 minutos, e não só, por falta de Tomás Araújo, que tocou no pé direito do Chiquinho, dentro da área, quando este ia rematar. E, portanto, poderia ter ele feito chega aqui... a rematar, sim, mas é poderia ter condicionado. feito aqui, exatamente, poderia ter feito aqui o Famalicão, se marcasse este penalti, o empate 1-1, e o jogo seria outro. Mas, lá cá está, mais um erro de arbitragem, que em todas as semanas tenha acontecido. Só para dizer que relativamente ao Portimonense Sporting, o treinador portimonense queixou-se, e com alguma razão, embora eu acho que aqui é um bocado mais... há facilidade de destruir a jogada porque havia um canto, na sequência do Sporting, era uma jogada de canto para o Portimonense. Okay, tudo bem. Mas há muito tempo para a equipa do Portimonense cortar a jogada. Claro, portanto, não vou aqui... Os erros aqui, às vezes, de não marcar um canto por um pormenor, ou porque não se viu bem, ou até o VAR não reparou bem, às vezes a bola bate nos dois ao mesmo tempo e é difícil. Não vamos por aqui. O que não podemos perdoar é ao VAR, que os árbitros é um ser humano como nós, pode errar, como nós se estivéssemos lá dentro também podíamos errar. O VAR é que não pode falhar nestes lados. E nos penaltis, fora de jogo, agressões, etc., o VAR não pode falhar. Tem que intervir. Está no protocolo. E os árbitros não se podem nem acanhar nisto. Sim. Estes são mais dois árbitros do mais fraco que há em Portugal. Estes não arbitravam nem na terceira divisão inglesa. Não é? Portanto, tivemos 2 jogos já com fracas arbitragens. Diogo Leite, tu viste o Famalicão Benfica, o que é que achaste do Benfica e, nomeadamente, da réplica que o Famalicão deu? Sim. Isso foi um jogo interessante de Liga. Sim, foi um jogo interessante. Agora, quem não viu o jogo e quem vai ver o resultado pensa que foi um passeio do Benfica e não foi bem isso que aconteceu, não é? Porque o Benfica venceu e com todo o mérito o jogo, mas o Famalicão teve lá muitas oportunidades para marcar golos. Teve esse tal penalti que o Jorge falou que não foi assinalado e que o jogo ainda estava 1-0. Portanto, se ficasse 1-1, podíamos estar a falar aqui de um cenário completamente diferente. Claro. Mas o Benfica ganhou bem, o Famalicão tem boa equipa, pecou pela ineficácia na finalização, porque realmente teve muitas oportunidades e não conseguiu ser feliz. Dominou o jogo, claramente, sim, mas não soube concretizar junto à baliza. Então, o Benfica fechou o ano com uma vitória e
antes do jogo do Sporting, estava a liderar a condição e o Jorge falou praticamente tudo, mas eu gostaria de destacar aqui uma questão que é a questão do Rafa. Porque o Rafa continuou com muitos problemas em finalizar. Se fosse um finalizador nato, há muito tempo que já não estaria no Benfica, teria ido para outros patamares. Claro. Mas gerou-se aqui assim uma incógnita no final do jogo, porque ele, na conferência de imprensa depois do jogo, disse: é disto que eu vou ter saudades. Estava a referir-se relativamente ao apoio dos adeptos. Sim, ao ambiente. Ao ambiente. E deixou aqui em aberto se poderá sair já agora em janeiro ou se sairá no final da época, porque ele teve essa intervenção. O Roger Schmidt depois na conferência disse que em janeiro não vai sair ninguém. Mas a questão é que o Rafa, nas suas redes sociais, nomeadamente no Instagram, apagou todas as publicações que tinha associadas ao Benfica. Portanto, não sei se gerou aqui uma certa polémica, porque o Rafa se calhar tenciona sair já em janeiro e o Roger Schmidt cortou-lhe essa opção. Mas deixo aqui esta questão em aberto. Mas não sai, posso dizer que não sai. Poderá ser um problema não sai nenhum. Dos que jogam mais tempo na equipa do Benfica, nenhum deles irá sair. Mas toda esta questão é um bocadinho vão estranha. Sair alguns, quer dos grandes vão sair alguns jogadores. Sim. Entretanto, a Liga, após o Famalicão-Benfica, teve um Porto-Chaves, previa-se uma vitória relativamente fácil do Porto. Não foi bem isso que aconteceu, o jogo esteve sempre muito dividido no sentido do resultado, penso que não no sentido do jogo propriamente dito. Diogo Leite, acho que concordas que foi uma vitória sofrida, mas completamente justa. Sim. Mais uma vitória sofrida, que o Porto já nos acostumou a isso, e sócios e adeptos e simpatizantes do Porto já estão mais que habituados a isso. De salientar uma questão que é que muitos adeptos portistas consideraram a exibição do Porto em Alvalade contra o Sporting uma das piores desta época, e eu em certa medida concordo, e esperava-se mais uma vez que agora no Dragão contra o Chaves, o último jogo do ano, o estádio cheio precisamente por ser o último jogo do ano, que o Porto tivesse assim uma exibição mais convincente para o campeonato, e não foi isso que aconteceu. O Porto entrou assim... No teu entendimento, que é logo pela formação, pela escalação dos jogadores, sim. não concordas? Sim. Já vou falar de alguns pontos disso, mas o Porto entrou assim um pouco adormecido, não conseguiu ser dominante como já nos habituou em alguns jogos, e o Chaves, apesar de estar em último classificado, tem uma boa equipa, joga bom futebol, tanto que o Sérgio Conceição na conferência pré-jogo disse que é muito desconfiado com estas equipas que estão em último lugar, porque a classificação não é condizente com a qualidade exibicional dessas equipas. Por vezes é um clichê. E, portanto, falaste muito bem, Rui, da equipa, do 11 titular que o Porto apresentou, e eu vou agora aqui falar de alguns aspectos, que é... O Wendel começou a titular, portanto, a defesa esquerda. E eu até fui ver o último jogo que o Wendel tinha jogado a titular, porque o Wendel teve uma lesão e uma paragem muito longa. E o último jogo que o Wendel jogou antes deste foi contra o Antuérpia, na Bélgica, portanto, a 25 de outubro. E com estranheza que vejo o Wendel a titular, porque o João Mendes era o jogador que vinha sendo titular, tanto no campeonato como para a Taça de Portugal, Taça da Liga. E o João Mendes mas já no Sporting já não foi, não é? Já não foi, sim. Ele optou pelo Zaidu, mas também o Zaidu não fez um bom jogo e também agora foi castigado, entre aspas, pelo Sérgio Conceição, mas João Mendes, contra o Chaves, tinha tudo para ser titular. Na minha opinião, é um defesa esquerdo muito melhor que o Wendel, tanto a atacar como a defender, e mais uma vez, o João Mendes não tem aqui a oportunidade para dar continuidade a esse bom momento. Exatamente. André Franco também foi titular e, como eu venho aqui a dizer, para mim é um jogador fraco e que até hoje não teve assim uma exibição que justificasse a aposta do Sérgio Conceição nele a titular, e até mesmo um jogador do Porto. A maior surpresa para mim foi o Tony Martínez a titular. O Tony Martínez, que é um jogador que de repente parece que deixou de contar para o Sérgio Conceição, e até se fala que poderá sair agora no mercado de janeiro. Para mim é um jogador razoável, mas que de repente deixou de contar para o Sérgio Conceição. Num período em que se fala do seu empréstimo ou até mesmo da sua venda, parece que o Sérgio Conceição lhe quis dar assim uma última oportunidade para mostrar o seu valor, se vale a pena realmente ficar no Porto ou se irá sair. Queria também falar aqui de outras questões, nomeadamente
David Carmo, que também esta semana ficou assim marcada por uma certa polémica e questões disciplinares entre o David Carmo envolvendo o Pepe, mas a realidade é que o David Carmo custou 20 milhões e deverá sair no mercado de janeiro por empréstimo ou vendido mesmo. Sim. Mas a questão é que o Porto nunca irá recuperar os 20 milhões que investiu neste jogador. Na minha opinião, é um bom jogador, mas que deixou sempre algo a desejar no Porto. Só que sempre à mínima falha foi sempre crucificado pelo Sérgio Conceição. E não temos só o David Carmo, também temos outros jogadores como o Fran Navarro, que foi considerado muitas vezes o melhor jogador do mês na primeira divisão, quando estava no Gil Vicente, e um jogador que foi contratado e nunca teve a oportunidade de se mostrar no Porto, nem no campeonato, nem na Taça de Portugal, nem na Taça da Liga, o que vejo isto com uma certa estranheza. Há quem diga que o Porto contratou o Fran Navarro para o roubar do Braga e do Sporting, que eram outros clubes que estavam interessados na sua contratação. E até o Benfica. Até o Benfica. Mas, como adepto portista, eu acho que o Porto, neste momento, já não tem essa capacidade de andar preocupado em roubar jogadores. Se vai contratar jogadores, tem que ser jogadores que vão acrescentar valor ao plantel. O Gabriel Veron também é um jogador que custou 10 milhões, que foi crucificado, infelizmente, pelas sucessivas lesões que teve, mas já era um jogador com um historial rico em lesões e mesmo assim o Porto foi contratá-lo por 10 milhões. E por fim o Ivan Jaime, que também é um jogador, foi considerado o melhor jogador jovem da época passada e que parecia começar a entrar no 11 no início da época e de repente teve também uma lesão, penso eu, mas que agora parece que também não conta para o Sérgio Conceição. E o mesmo acontece com o Nico Gonzalez, que foi contratado ao Barcelona, e é a mesma coisa. Das aquisições só joga o argentino. O Alan Varela, exatamente. Alan Varela. Mas isto para dizer o quê? Sim. Que as exibições do Porto têm sido muito fracas. O Sérgio Conceição muitas vezes fala que o plantel é curto, que há falta de opções, mas os jogadores que são contratados não rendem, não convencem. Os únicos que neste momento convencem é precisamente o Alan Varela e até mesmo o Francisco Conceição, que nem joga a titular, é uma espécie de joker que vai entrando. Quando entra, joga bem. Agito. E, portanto, resumindo, o Porto Chaves acho que reflete o que o Porto é neste momento. Uma equipa assim muito apática, com exibições muito fracas e, na minha opinião, como adepto portista, eu acho que o Porto precisa de sangue novo, tanto na presidência como também a treinador, porque estamos aqui a ver muitos exemplos do que o Sérgio Conceição é casmurro em muitas situações e essa casmurrice, por assim dizer, não beneficia o Porto. Aquilo que eu acho é que, não sei se tu concordas, Jorge, é que no Porto agora começa a haver muita transpiração e muita pouca inspiração. Quero eu dizer, pouca categoria individual. Acho que o Otávio é paradigmático, a falta dele E o Uribe e a ausência de um criativo que ele quis transformar no Pepe, mas me parece que o Pepe é um velocista e pouca criatividade para ser um pensador do futebol. Sim, mas não é só isso, há outros problemas aqui. Eu vou só complementar o que o Diogo Leite disse. Está bem, não é preciso dizer mais nada sobre o Porto, está tudo dito. Vou só complementar aqui. Reparem na equipa que o Sérgio Conceição, aliás, ele disse isso na antecipação ao jogo, portanto, do Porto com o Chaves, que se for preciso mais jogadores, acontecer a mesma coisa ao que aconteceu ao defesa central David do Carmo, ele está pronto para isso. E isto foi um recado porquê? Porque o David do Carmo jogou na B e houveram lá 6 jogadores que foram assistir a esse jogo. Ora, ele considerou, ou eu também considero, que são jogadores que estão solidários com o erro que foi feito ao David do Carmo. Até porque o David do Carmo não foi um jogador que custou 1 milhão, nem 2, nem 3. Custou 20 milhões. E o problema do David do Carmo não é só o David do Carmo. Também isto acontece nos outros clubes. Mas aqui está-se a notar muito mais. Até por causa do Sérgio Conceição, que é torrão neste aspecto. Há jogadores aqui do Porto, mais importantes que o David do Carmo, tenham cometido erros fatais. Exatamente. Não é? O caso do Pepe é flagrante. Em quase 2 em 2 jogos é expulso. E nada lhe acontece, a não ser... E joga sempre. E só não joga se estiver lesionado. Porque não estando lesionado, o Pepe joga sempre. E tem feito erros cruciais. Tem perdido partidas, o Porto jogar contra 10, por culpa própria. Sim. Não é de culpa dos árbitros. Não venham culpar os árbitros, venham culpar o Pepe. E ainda não foi mais expulso mais vezes porque não calhou. Mas, reparem nesta equipa e vejam os nomes que faltam aqui dos titulares do Porto. O que é que isto nos leva a entender? Que estes jogadores estiveram na coisa, foram todos para o banco e depois jogaram na segunda parte. Ele depois meteu na segunda parte. Mas deu-lhes o castigo de os colocar no banco. Galeno,
Foi Tony uma Martínez que surpresa. vai embora. É uma surpresa também, porque vai embora. O Tony Martínez O vai Evanilson embora. ficou no Ele banco. meteu a jogar. Ficou no banco. O Evanilson é o titular indiscutível. O Zaidu é outro também, não é? Foi castigado E mais por um causa ou dois, exatamente. E mais do um ou dois Sporting. que não estão aqui porque não costumam ser titulares. O Filho, quanto a mim, acho que já devia ser titular até jogar mais tempo de jogo. O Sérgio Conceição castigam, mas o Sérgio Conceição para mim tem um problema. Acho que é um bom treinador, mas quando ouço dizer que o Sérgio Conceição vai treinar o Barcelona ou uma equipa similar em que eles gostam de jogar a bola, o Conceição não põe as equipas a jogar um bom futebol. Pois não. O Conceição põe equipas a jogar competitivas, consistentes, mas a jogar um fraco futebol, em termos técnicos. Portanto, não serve para estas grandes equipas. Metam isso na cabeça. Não serve para estas grandes equipas. Ele, quando sair do Porto, vamos ver para onde é que ele vai. E se vai para uma dessas equipas. Porque, se for, estará lá há pouco tempo. Bem, depois, só para complementar o resto, já que falámos nas arbitragens, vamos falar da arbitragem também do Porto. O ser árbitro, o Gustavo Correia e o VAR, Hélder Malheiro, são dos mais fracos também, mais dois, conheciam ir para a jarra para uns tempos, são dos mais fracos que há. E estiveram, mais uma vez, mal em dois lances. Um penalti para marcar contra os Chaves aos 77 minutos. O Bruno Langa carregou o Fábio Cardoso, dá-lhe um empurrão pelas costas, portanto é um penalti nítido, não foi marcado. E aos 90 mais 7, há um penalti para marcar contra o Porto, com o Grupo Kicks. Mal entrou e fez logo uma penalidade que podia ter retirado pontos ao Futebol Clube do Porto, porque é aos 90 mais 7 Sim, minutos. em cima do... Praticamente a acabar Sim, o jogo sim, e o sim. Porto estava a ganhar 1-0. É Tirando um isso, empurrão. o Porto ganhou justamente porque o Chaves também, em termos ofensivos, jogou pouco. Ou apostou pouco em termos ofensivos. É mais uma equipa também Jorge, que mas joga para sim, O Chaves, pós-ponto. o Chaves aos 80 e aos 92 minutos Teve teve aquela lá- bola na situações. barra. Teve teve duas uma bola na situações. barra e uma grande defesa Sim. do Diogo E uma Costa a grande acabar o defesa, jogo. sim. Pronto, Mas tirando também isso, tirando isso, não também fez é mais esse lance, mas há realmente há antes um lance em que o... Ao penalti o Porto esse faz o penalti 2-0 e parece praticamente podia arrumar a partida aos coisa. 77. E com justiça Sim, o Porto acabou por ganhar Sim, bem, sim, mas mais uma vez não convenceu, Sim, Não. porque e realmente problemas faz de um futebol pouco atrativo, sem grande Não, criatividade. E é muito, Lá está. é muito ineficaz na finalização. Está em bem, muitas situações. está fraco. Entretanto, tivemos o sorteio Boa Vista. Vamos falar no Boa Vista, Sim, então. só um bocadinho. Boa Vista, mais uma derrota. Boa Vista caminha para uma situação preocupante na tabela classificativa. E tu, Fernando Jorge, e tu, Diogo Leite, também, ambos com uma costela acentuada de boavisteiros, o que é que pensam da situação atual? Muito rápido só. O Boa Vista foi jogar ao Gil Vicente. No primeiro jogo, após a confirmação da continuidade do Ricardo Paiva, que aceitou ser treinador do Boa Vista, porque vários foram Saudades. são dados e conversou o presidente, o Murta, com vários treinadores e nenhum aceitou. Toda a gente sabe porquê, porque o Boa Vista, no momento, tem com grandes dificuldades económicas. No comando do Boa Vista, o técnico pôde contar com Seba Pérez e Makutá. Ora, o Boa Vista já tem um plantel muito curto, não contando com os dois dos melhores jogadores que o Boa Vista lá tem. Mais difícil para o Boa Vista é. Num cenário que levou o Bucautic e o Reizinho para o 11. Por seu lado, Vítor Campos apostou em Mauri Gaben na posição de médio defensivo e Rocco Baturina na frente do ataque. O facto de ambos os clubes estarem a passar uma fase difícil fez com que o início da partida fosse bastante equilibrado. Dado depois de Mourinho não ter dado a melhor sequência, é um lance em que conseguiu contornar o guarda-redes do Boa Vista, mas num ângulo difícil atirou para fora. Bosinek teve a melhor chance do Boa Vista num remate fortíssimo que atirou. Não, bateu na cara do guarda-redes e foi à barra depois. Portanto, o Boa Vista teria feito aí 1-0. E o jogo teria sido outro, provavelmente. Uma defesa ainda que sem serem muito efetivos. Os barcelenses aproximaram-se com mais frequência da baliza do Boa Vista, com Kiko Pereira, Baturini e Félix Correia a terem ocasiões relativamente perigosas nos primeiros 45 minutos. Dessa forma, o intervalo chegou com um nulo no marcador e o resultado, quanto a mim, mais justo, seria o 1-1 naquela altura. O arranque da etapa complementar não foi muito diferente do que se tinha visto nos primeiros 45 minutos e, portanto, o Boa Vista baixou. É inacreditável a substituição. Não sei como é que estes treinadores têm o quarto nível. Peço desculpa ao Paiva. Como é que é possível tirar um Bosniak quando o Boa Vista está a perder nos últimos 10 minutos e tira-se o melhor avançado para meter o De Santis, que eu vou já dizer aqui, já disse várias vezes, o De Santis não joga na terceira divisão. Que ele não sabe o que é um jogo de futebol.
Se atirares a bola para a direita, ele está na esquerda. Se atirares a bola para a esquerda, ele está na direita. E se lhe meteres a bola, ele não sabe o que há de fazer, é mais um defesa central da equipa adversária. E viu-se lá num lance que ele todo atrapalhado tirou a bola e não sabia o que havia de fazer. Portanto, é inadmissível que o Boa Vista, numa tentativa de vir mais à frente, foi o que aconteceu, que o Gil Vicente, depois de fazer o golo, recuou, não é? Para defender o resultado, uma vez que também tem tido fracos resultados em termos de vitórias, e também vai mal também, mais ou menos a mesma pontuação do Boa Vista. O Boa Vista vai à frente, não é? Desesperadamente, à sorte, de qualquer maneira, a tentar o empate, tira-se o melhor avançado, que estava a jogar bem, não é? Embora contrariado por jogadores do Gil Vicente, lá atrás, que eram bastantes. É inacreditável. Sim, é inacreditável. Depois, temos a narrativa do Presidente. E eu só vou dar um recado aqui ao Sr. Presidente, porque parece que os boavisteiros estão a deixar rolar uma coisa que pode ser dramática para o Boa Vista nos próximos tempos. Toda a gente sabe como é que o Boa Vista está. O Boa Vista foi feita uma assembleia de acionistas em que foi proibida toda e qualquer informação a passar cá para fora. Portanto, ninguém sabe nada do que se passou. Nem se o Boa Vista deve, nem se está bem, nem como é que está, se o Murta vai receber mais do que os 40 mil que recebe por mês. Toda a gente sabe, mas não sabe, fica a saber. Agora, é de lamentar que um presidente venha dizer uma coisa que para mim é gravíssima. Dizer que não é grave os jogadores terem 2 meses de salários em atraso. Não é grave os funcionários do clube terem 4 meses, não tenham 4, tenham 5 meses de salários em atraso. Não é grave, ele devia ter dito, não é grave os jogadores também irem para os treinos e terem que vir tomar banho a casa. Também para ele não é grave. Ele não disse isso, mas devia dizer. Não é grave não pagar aos massagistas, porque sabe se não pagar aos massagistas e ao médico, o Boa Vista tem uma derrota, porque tem que ter um médico e os massagistas para cada jogo de futebol. O que é grave, e o que o Sr. Presidente Murta devia dizer, é quantos meses é que tem de salário em atraso. Que era para os boavisteiros saberem. Que isso é que ele não disse. Pois. Mas digo eu aqui, porque eu sou o pago as cotas do Boa Vista e também estou a pagar dinheiro para ele e para os jogadores. E, portanto, pergunto ao Sr. Murta qual é os meses que o Sr. Presidente do Boa Vista tem em atraso. Era isso é que era importante, porque o engraçado é que se não há dinheiro para os jogadores, não há dinheiro para os massagistas, não há dinheiro para os funcionários, também não há dinheiro para os dirigentes. Mas o problema é que o Sr. Murta até hoje, o guito, não é? Para toda a gente perceber, cai-lhe todos os meses na conta, não é? Porque ele ainda não se queixou. E se não caísse, ele vinha dizer que era grave, de certeza. Eu já não estou aqui há 2 meses ou 3, que não recebo tão bem. Era isso, e aí caía bem no goto dos associados do Boa Vista, porque diziam assim, até o Presidente tem salários em atraso. Claro. Mas não é o caso, não é? E, portanto, o Boa Vista vai ter grandes dificuldades. O Boa Vista vai vender jogadores agora. Há uns 4 ou 5 que vão sair do plantel. E se o Boa Vista sair, uns 4 ou 5, não conseguir pagar os 7 milhões, mais ou menos, que deve, para ir ao mercado buscar alguns jogadores, ora, se está a fazer um campeonato fraco, fez um grande arranque de campeonato, sem dúvida nenhuma, mas depois o Presidente estabilizou isto tudo, o Presidente e a SAD, o Boa Vista, estabilizaram este clube, que tem uma equipa que eu acho que esta equipa que o Boa Vista tem, a manter os mesmos, é uma equipa razoável para se manter a meio da tabela do campeonato, à vontade, não mais do que isso, porque não há condições para isso, porque é um plantel curto. O Boa Vista vai ter graves dificuldades porque está neste âmbito de derrotas. Vai ter o Porto agora na sexta-feira, um jogo difícil, portanto, provavelmente mais uma derrota, provavelmente, não é? Tudo se encaminha para isso, o Porto não pode facilitar tão bem. O Boa Vista também e o Boa Vista depois vamos ver como é que vai fazer, exatamente. E o Boa Vista vai jogar sem alguns jogadores e tudo, portanto, vai ter graves problemas o Boa Vista nesta segunda volta. É hora dos associados se unirem, irem às assembleias, não é? E depois o mais engraçado, que é um ato de ditadura de um senhor que é o grande responsável, não é só o Sr. Murta. O Presidente, o maior responsável é o Álvaro Vargas Júnior, que é o Presidente da Assembleia Geral do Boa Vista. A seguir ao Presidente de um clube, é o Presidente da Assembleia Geral que põe e depõe. Aliás, que é o substituto. O Presidente da Assembleia Geral não pode alterar uma reunião que devia ter sido feita na quarta-feira para o dia 5 de fevereiro, depois do fecho do mercado. Então, mas que o Boa Vista agora vai vender os jogadores todos. Não deu de condições para comprar ninguém. E vão fazer uma reunião depois do fecho do mercado. Para fazer o quê? Para ver o Boa Vista ir para a segunda divisão? Provavelmente. Portanto,
Portanto, isto é muito grave para os sócios do Boa Vista. E este senhor é o grande responsável no caso de acontecer uma catástrofe destas do Boa Vista ir outra vez. Porque qualquer clube, independentemente de ser o Boa Vista, outro clube qualquer, que vá para uma segunda divisão, não é? Em que se aproxima a centralização dos direitos esportivos, que vai capitalizar mais dinheiro, vai dar mais dinheiro aos clubes que mais necessitam. Vai haver uma divisão mais equilibrada, como há nos outros campeonatos. Já devia haver há muito tempo, mas nós andamos sempre aqui atrás, em termos de futebol, por interesse dos dirigentes. Dos dirigentes. E dos dirigentes também que estão na Liga e Federação e etc. E, portanto, o Boa Vista pode ficar para trás, porque cair numa segunda divisão vai originar que nunca mais saia dali, com grandes dificuldades, quem diz o Luís diz os outros. Portanto, é um fator primordial fazer uma assembleia extraordinária antes do fim do mercado. Não é depois do mercado, depois das coisas acontecerem, não é? Porque quando há um incêndio, trancas à porta. Então, Leite, o que é que achas do Boa Vista desta situação? Também concordas com o Fernando Jorge que isto está dramático? Está muito... E está pouco transparente. Sim, está muito difícil. Já esperava-se um jogo muito difícil no Gil Vicente, mais uma derrota. Já não me lembro da última vez que o Boa Vista ganhou um jogo, infelizmente. Pois. Agora vai jogar contra o Porto, apesar do jogo ser em casa, portanto, aqui no Bessa. É um jogo muito difícil porque é o Porto, é um dos candidatos ao título. E o Boa Vista está muito desfalcado. E tu aí tens de ser honesto, preferes que o Porto ganhe, não é? Sim, prefiro que o Porto ganhe. Apesar de que é porque o Boa Vista já está a 5 pontos da linha d'água, penso eu. O Boa Vista chegou a estar a cerca de 12 pontos da linha d'água, já vai a 5. Claro, o Boa Vista está a perder terreno a olhos vistos, cada jornada e que passa. Primeiro classificado. Aproxima-se cada vez mais do fundo do poço. E tem agora uma onda de lesões, tem 2 jogadores, Shidozi e o Bruno Onyemeti, que vão para a seleção da Nigéria, para a CAN, portanto fica muito desfalcado. Mas o Jorge falou praticamente tudo e eu gostaria de salientar aqui o valor dos jogadores do Boa Vista. Porque... O Boa Vista está a 6 do último classificado. A 6, pronto. Mas da linha d'água, Jorge... A linha d'água está a 4. A 4, pronto. Entre 6 e 4 são 2 derrotas. São 2 derrotas. Eu gostava de valorizar aqui os jogadores do Boa Vista, porque assim, quem é trabalhador gosta de chegar ao final do mês e receber o salário, porque é a recompensa, é o fruto do mês de trabalho. É o normal. E, portanto, os jogadores do Boa Vista, se andam há 2 meses com salários em atraso, andam a jogar basicamente por amor à camisola, porque... acredito que andem desmotivados, mas são acima de tudo profissionais. E, portanto, acabam por dar uma chapada de luva branca ao presidente Murta. Como o Jorge disse bem, é escandaloso o que ele veio dizer, a transmitir a ideia que não é escandaloso os jogadores do Boa Vista terem 2 meses de salário. E eu não sou sócio do Boa Vista, mas vejo com alguma admiração como é que um presidente de um clube como o Boa Vista... Que tem de se retratar, no fundo pedir desculpa. E não é isso. Um clube como o Boa Vista, que tem muitas dificuldades financeiras, como é que um presidente recebe 40 mil euros por mês? Quando há jogadores com salários em atraso e equipas médicas com salários em atraso, funcionários do clube com salários em atraso. Toda a envolvência do clube está apodrecida. Está tudo em atraso. Exatamente. Realmente, a ser verdade, os diretores não terem os seus salários em atraso acaba por ser uma vergonha, não é? Sim. No fundo, e parece que eles é que deviam dar o exemplo. E parece que a postura ou o objetivo da administração e do presidente do Boa Vista, em vez de arranjar uma ideia, definir um plano para melhorar a questão financeira e desportiva do Boa Vista, parece que ainda quer encobrir mais, esconder mais os problemas dos sócios, com as questões que o Jorge referiu e bem, de marcar assembleias para depois do fecho do mercado, entre outras questões. E de nada transpirar cá para fora do que se passa nessas reuniões. Bom, entretanto, acabámos o programa, ainda não, porque... Houve também o sorteio da Liga dos Campeões, em que o Porto apanhou um tubarão da Europa, embora me pareça que agora está assim numa forma um bocado periclitante. O Arsenal, naquela altura ia em primeiro, agora já não irá. Sim. O que é que tu achas dessa eliminatória? Achas que o Porto tem capacidade para ultrapassar este Arsenal? É assim, das equipas que podiam calhar ao Porto, o Arsenal não é muito mau, tendo em conta que o Porto podia calhar com o Bayern de Munique, com o Manchester City, portanto, equipas completamente... mais sólidas, uma realidade... com mais percurso europeu. Mesmo assim, o Porto vai ter muitas dificuldades, porque o Porto tem um mau historial com equipas inglesas, é o Arsenal que tem um bom treinador, fez um investimento de muitos milhões esta época,
é uma equipa que está muito motivada, tanto no campeonato, apesar de agora ter tido 2 derrotas, mas está muito motivada no campeonato e na Liga dos Campeões. E penso que o Porto, cá no Dragão, pode ter algumas possibilidades até ter uma vitória ou pelo menos um empate, mas lá em Inglaterra será muito complicado, porque mesmo que o Arsenal vá para o jogo de Inglaterra em desvantagem, lá o Porto terá muitas dificuldades em contrariar aquilo que é o caudal ofensivo do Arsenal, a jogar em casa, a depender da vitória para passar à próxima fase. Portanto, penso que o Porto cá pode fazer uma boa exibição, mas no final de contas penso que ficará por aqui no que toca à sua prestação nesta edição da Liga dos Campeões. A não ser que apareça um Porto à imagem de anos anteriores, sim, com grande pujança europeia. O Benfica vai jogar com o Toulouse. O que é que te pareceu este sorteio para o Benfica, Fernando Jorge? Deixa-me dizer só relativamente ali ao Porto, que Porto teve, quanto a mim, o Porto teve 2 azares. Primeiro foi calhar o Arsenal, que é uma equipa muito difícil, então um bom treinador, conforme disseste, e muito bem. E teve outro azar, que foi o primeiro jogo ser aqui no Dragão, porque se vocês repararem, o Porto mesmo para as competições, para a Champions League este ano, os piores jogos foi em casa. Até ter feito melhores jogos fora, mesmo até para o Campeonato Português, tem feito melhores jogos. Aliás, as dificuldades do Porto são flagrantes, mesmo com equipas mais fracas, no Dragão este ano, não é? Para o campeonato. E para a Champions League o Porto tem jogado muito mal, muito mal. Portanto, por isso é que eu digo que era preferível o Porto ir lá no primeiro jogo e depois íamos ver como é que ficava o resultado, não é? E o segundo jogo depois aqui dava outra, não, mas dava outro ânimo, estás a ver? Dava outro ânimo, pronto. Relativamente às outras equipas ao sorteio e às equipas que calharam ao Benfica-Toulouse, penso que quer o Benfica, quer o Sporting, quer até o Braga, embora o Braga vá agarrar uma equipa da Liga dos Campeões, que veio da Liga dos Campeões e que tem feito um bom trajeto também a nível da Liga dos Campeões, o Sporting também, o Young Boys. Acredito que qualquer um deles tem possibilidades de passar e acredito que vão passar os 3 aqui na Liga Europa. O mais difícil vai ser, quanto a mim, o Porto. Vai ter grandes dificuldades para passar. Concordas, não é? Sim. Vamos acabar, como sempre, com a Premier League. Já falámos do Arsenal, mas o Arsenal neste momento está a 5 pontos da liderança, que é do Liverpool, que ontem faz um jogo empolgante e ganha 3-2 ao Newcastle, não é? 4-2, foi um ótimo jogo, foi um jogo emblemático da Premier League. Concordas? Sim. Luta galáctica. Quem vê jogos da Liga Inglesa percebe que aquilo é outra realidade, ainda para mais quem está acostumado ou habituado ao nosso campeonato, ao campeonato português. No último programa eu disse que tinha havido... Quase todos os jogos tiveram pelo menos 3 golos e esta jornada não nos iludiu nesse sentido. Só houve um jogo até agora que só teve 2 golos, que foi a vitória do Manchester City contra o Sheffield United. Posso começar por esse jogo, que foi uma vitória fácil do Manchester City contra o último classificado, que é o Sheffield United. O Manchester City, que agora também parece que renasceu daquele período menos positivo que estava a ter. Ganhou o Mundial de Clubes ao Fluminense. Portanto, estão com essa onda de motivação. Seguimos para o Luton Town com o Chelsea, que foi o jogo de abertura desta jornada, e foi um jogão. Ficou 3-2 para o Chelsea, um jogo com 5 golos, mas de salientar que até aos 80 minutos o jogo estava 3-0, o Chelsea ganha 3-0. E só não ficou 3-3 ou até mesmo 4-3 para o Luton Town, porque depois foi um festival de golos falhados da parte do Luton Town. Esta a beleza da Liga Inglesa. O espírito da coisa. Exatamente, porque uma pessoa pensa que o 3-0, o jogo está mais que visto, mas de repente sofre ali uma reviravolta. E as equipas têm... É até acabar. As equipas têm ritmo e têm criatividade para desenvolver... Aquilo é até acabar, o resultado para desenvolver laços de perigo. E são jogos que prendem o espectador até ao final. Eu penso que até nem são as defesas que são fracas, os ataques é que são... Têm muita pujança, alguns. Passamos para o Nottingham Forest com o Manchester United, que mais uma vez o Manchester United perde aqui com o Nottingham Forest. Não foi assim um grande jogo, por exemplo, o jogo do Luton Town com o Chelsea foi muito melhor a nível de espetáculo. O Nottingham Forest com o Manchester United foi assim um jogo mais de meio campo, as equipas a estudarem-se umas às outras. De destacar que, entretanto, o Nuno Espírito Santo regressou à Liga Inglesa e, portanto, regressou para assumir o comando técnico do Nottingham Forest, que tem feito agora um bom trabalho. O primeiro jogo dele no Nottingham Forest não ganhou ao Bournemouth porque estava a jogar com menos um jogador e mesmo assim não ganhou por azar. Ganhou
Ganhou na semana fora. passada ao Newcastle, em Newcastle. casa do Newcastle, agora Manchester United. Um jogo muito positivo para o melhor jogador do Nottingham Forest, que para mim é o Morgan Gibbs-White, que na minha opinião não dura muito tempo no Nottingham Forest, é um jogador que merece Sim. outros voos. Passamos para o Tottenham com o Bournemouth. O Tottenham ganhou 3-1 ao Bournemouth. O Bournemouth, atenção, que nós estávamos aqui no início da época e nos primeiros episódios do programa a dizer que o Bournemouth era uma equipa que lutava para não descer divisão, mas está com um bom treinador e já vai a meio da tabela, portanto muita atenção ao que o Bournemouth pode conseguir esta época. Passamos para o Fulham contra o Arsenal. Um jogo que o Arsenal até começou melhor o jogo, a ganhar 1-0, mas o Fulham em casa é muito bom e tem um treinador que está mais que acostumado à realidade do clube e à realidade da Liga Inglesa, que é o Marco Silva. Sim. E acabou por ganhar o jogo 2-1 e mais uma vez uma grande exibição do Palhinha, que eu não sei se irá ficar no Fulham. Ele que esteve para ir para o Bayern de Munique e aconteceu aquele episódio muito infeliz para ele. Não sabemos se vai ficar até ao final da época ou se sai agora já em janeiro. Eu confesso que eu gostava muito de o ver no Liverpool e acho que encaixava muito bem naquilo que são E as já há ideias clubes ingleses grandes já interessados no Palhinha. Exatamente. E tivemos ontem o Liverpool-Newcastle, que foi mais um jogão. Foi um festival de golos falhados do Liverpool, que quem viu o jogo até fica admirado como é que a primeira parte do jogo não teve golos, e os próprios comentadores disseram que muitas vezes o espetáculo não é preciso ter golos, o jogo em si já é um espetáculo. Sim, e foi isso. Foi um ritmo superior na primeira Exatamente. parte, foi fantástico. E a Liga Inglesa O tem... ritmo, sobretudo, do Liverpool. Exatamente. E a Liga Inglesa tem outro brilho porque em 45 minutos houve 6 golos. Todos os E golos foram na segunda parte, não houve assim grandes polémicas. E poucos erros de arbitragem e poucos apitos. Exatamente. O jogo está sempre intenso. Sim, sim. O Darwin Porque também- Núñez teve um jogo assim infeliz porque falhou muitos golos. Sim. E por outro lado o Luís Dias fez um jogão que até toda a gente ficou admirada quando o Klopp o tirou. Mas por outro lado até correu bem porque substituiu por Diogo Jota e o Diogo Jota esteve ligado ao segundo golo, esteve ligado ao terceiro golo por ter conseguido o penalti. O do jogo Jota é muito eficaz. É muito eficaz e é um bom joker. E, portanto, Sim, o Liverpool sim. conseguiu a vitória e Está embalado destaca para o ainda título. mais o primeiro lugar e tudo está encaminhado para o Liverpool se manter no topo da tabela e, quem sabe, ser o campeão desta época. Realmente conseguiu, como grande treinador que é, Sim. reconverter uma equipa, não é? Revolucionar. Sim. E eu vi lá um jogador que era suplente, sempre foi suplente, e eu ontem enchei umas medidas, chamado Curtis Jones. Curtis Jones, exatamente. Fez Sim, um sim, sim, jogo sim. extraordinário. Exatamente. E o Pronto, Wendel, e com esta análise à Premier League nos despedimos. Deixa-me só acabar com uma coisa. O Fernando Jorge quer vos dizer alguma coisa, eu também me quero despedir. Penso que toda a gente teve boas festas, não é? E nós queremos já, como é óbvio, um excelente 2024 para todos que nos seguem e que gostam de nos ouvir. Ora bem, eu queria E dizer de só, nos ver. eu queria dizer só aqui uma coisa ao público que nos segue. O nosso programa é o seguinte. Nós aceitamos todas as críticas, nomeadamente a nível do Facebook, nas redes sociais. Somos um programa que é feito para as redes sociais e aceitamos todas as críticas que nos fazem. O que não podemos aceitar é indivíduos que nos tentem insultar e que tentem denegrir a imagem de quem está aqui. Quem está aqui faz o seu melhor, quem está aqui sabe muito do futebol, contrariamente ao que muita gente pensa, não é? E eu posso mostrar aqui até um master que tirei agora do scouting e análise ao jogo, portanto estão a ver que não é à sorte que estamos aqui, e temos livros que lemos, que é preciso ler os livros para se perceber de futebol. Não é por acaso também fomos os primeiros aqui a dizer, ao fim de um quarto de hora, que o Goiás era o melhor jogador e que os outros iluminados todos aí, cá nas outras televisões todas, são documentados, antigos jogadores de futebol e tudo. Só agora é que estão a chegar a essa conclusão, já chegámos a isso há muito tempo. Temos andado à frente no nosso programa em muitas situações que refletimos aqui, que dizemos o futuro, o que vai acontecer, e temos acertado na maior parte das vezes, não acertamos sempre, como é normal, nós não também acertámos no Euromilhões e no Eurodreams também, para nós. Portanto, isso não é possível. E agradecemos todas as críticas, mas queríamos só dizer que tenham mais um pouco de atenção ao tipo de críticas que querem fazer, sob pena da gente começar a ter que rasurar algumas, não é? Como é normal. Ninguém gosta de ser insultado e todos, nomeadamente nós, damos aqui o nosso melhor no âmbito do programa. Se não gostam do programa,
Pá, Deixam de ver. deixam de ver o programa, não é? E não tenho que amesquilhar ninguém, nem insultar ninguém. Claro É só que esse o agradecimento Claro que sim. que fazemos a toda a gente. Isto é um programa que tenta ser o mais imparcial possível, portanto está aberto a qualquer opinião, desde que ela seja construtiva ou que, pelo menos, não fira a nossa dignidade pessoal. Sim. Também. Se for comentários no sentido contrário ao nosso, com certeza que serão bem-vindos e serão bem analisados. E se nós não tivermos razão, estamos aqui para dar a razão a quem a tem. Sim. Ora, desejo-vos um ano excelente e tudo bom. É o que deseja a equipa do Passa a Bola e da Rádio Transforma. em geral. E obrigado. Obrigado e um todos. bom ano a todos.